manifestou quando o contactei para poder estar aqui numa reunião connosco para analisar, a pedido do grupo de trabalho que nesta comissão está a trabalhar as propostas de lei sobre a morte medicamente assistida. Peço desculpa, sobre o grupo de trabalho sobre as iniciativas legislativas sobre a nacionalidade, peço desculpa. E eu dava de imediato a palavra à senhora coordenadora do grupo de trabalho, a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, para fazer um breve enquadramento do pedido de audição do senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e depois o senhor Ministro de Estado pronunciar-se-ia, e faríamos depois uma ronda pelos grupos parlamentares presentes, para que o Sr. Ministro pudesse ainda acrescentar alguns esclarecimentos que venham a ser suscitados. Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveitava para cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje presente connosco. Um breve contexto. A questão surge a propósito de uma alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao regime jurídico de naturalização dos descendentes dos judeus sefarditas, ou seja, de todos aqueles estrangeiros que, por via da prova de que descendem de uma determinada pessoa com um determinado apelido e um idioma familiar, o ladino, que são apelidos e um idioma que é comum aos judeus originários da Península Ibérica que foram expulsos há 500 anos deste território que hoje é Portugal e Espanha, a possibilidade de terem a nacionalidade portuguesa sem que para tal tenham que provar uma qualquer ligação hoje atual à comunidade nacional. Como o Sr. Ministro sabe, os Estados são, em regra, competentes, naturalmente, para determinar quem são os seus nacionais. Só que essa competência dos Estados está limitada pelo direito internacional público, à observância de uma série de princípios, entre os quais avulta o princípio da nacionalidade efetiva. Também ao nível do direito da União Europeia, pelo simples facto da nacionalidade portuguesa resultar a cidadania da União, ou seja, uma série de direitos, não só de direito de residir, mas também direitos de natureza económica, social e até política, oponíveis aos outros Estados-membros, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem repetidamente declarado que o legislador nacional tem que respeitar os princípios do direito da União Europeia, entre os quais avultam o princípio da não discriminação, da proporcionalidade, o princípio da lealdade comunitária e o princípio da nacionalidade efetiva. Esta é a mesma posição que o nosso Tribunal Constitucional, reiteradamente na sua jurisprudência, reitera. Ou seja, o legislador não é livre, tem que respeitar não só os valores constitucionais como o princípio da não discriminação, mas o princípio da nacionalidade efetiva. Portanto, é neste contexto que surge, se quisermos, uma proposta que visa manter este nobre regime de reparação histórica, mas exigindo aos descendentes de um antepassado longínquo, seja pela via reta, seja pela via colateral, aquilo que no fundo a lei exige aos netos dos portugueses, nascidos no estrangeiro e que hoje têm a nacionalidade estrangeira. Esta proposta, Sr. Ministro, suscitou alguma discussão pública, como é notório, e, portanto, o grupo de trabalho decidiu proceder a uma série de audições, precisamente para nos ajudar a refletir melhor sobre esta exigência de pedir a alguém que quer pertencer à comunidade política nacional uma qualquer ligação hoje atual, genuína e efetiva. Não é também, como é do seu conhecimento, é de conhecimento público, este regime de naturalização tem tido crescente procura por parte de muitos cidadãos estrangeiros, sobretudo de Israel e da Turquia, mas também de países muito longínquos como o Uganda, o Burundi, o Irão. Mais recentemente há um número muito crescente de pedidos de pessoas originárias um pouco por toda a América Latina, México, Argentina, mas também o Brasil, que, fazendo prova de que descendem de um
qualquer antepassado pela via reta ou colateral que tenha um apelido e um idioma que é o ladino, que é um idioma que é comum a qualquer, que era falado e era comum a qualquer judeu da Península Ibérica, é uma espécie de um castelhano arcaico, este regime também conduziu a uma promoção muito ativa desta forma de aquisição da nacionalidade portuguesa, representada frequentemente, mesmo em slogans, mesmo em outdoors que se podem visualizar à saída do aeroporto quando se vai até Tel Aviv, que promovem esta aquisição como uma forma de adquirir um passaporte europeu e à cabeça, se nós virmos, são vários anúncios, vem sempre a isenção de vistos para os Estados Unidos, para o Canadá, o direito de residência, a possibilidade dos filhos estudarem a custo e até mesmo o acesso aos serviços de saúde. E aquilo que, de saúde dos Estados europeus. E aqui, tendo em consideração, no fundo, todas estas implicações para o Estado português, gostaríamos de ter a sua avaliação, Sr. Ministro, até porque de certeza que terá melhores informações, sobretudo das embaixadas e dos consulados nos países de origem, sobre a crescente procura de serviços consulares que são necessários, como por exemplo a legalização de assentos de nascimento, de registros criminais e portanto isso também se reflete seguramente na atividade consular e portanto gostávamos no fundo de perceber melhor as implicações e os contornos deste regime para proceder a uma melhor avaliação. No fundo era isso. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite para participar nesta discussão. Eu serei provavelmente a pessoa menos qualificada dos presentes para discutir as questões de nacionalidade e da respectiva lei e, portanto, trarei aqui apenas o meu ponto de vista como Ministro dos Estrangeiros e, portanto, como responsável pela ação externa do país e também pela imagem externa do país. A questão das alterações introduzidas em 2013 na Lei da Nacionalidade, permitindo a naturalização, a aquisição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas portugueses, tem dois tipos de consequências no trabalho do Ministério dos Estrangeiros e eu queria distinguir bem esses dois tipos de consequências porque só falarei do segundo. O primeiro tipo de consequências é, evidentemente, uma procura acrescida e, aliás, crescente nos anos e nos meses mais recentes de serviços consulares, quer a montante do processo de aquisição, da aquisição propriamente dita da nacionalidade, as pessoas procurando registros de nascimento, registros criminais ou a sua certificação, quer a jusante, quando as pessoas obtêm a nacionalidade e depois pedem o cartão de cidadão e o passaporte português. Estas consequências são normais, trazem evidentemente problemas ao funcionamento dos serviços consulares, mas são os problemas que eu pessoalmente classifico na categoria dos bons problemas. Também temos isso com a extensão aos netos de portugueses da atribuição de nacionalidade originária, também temos isso com o facto de a lei portuguesa permitir a nacionalização de timorenses nascidos antes da independência de Timor, de descendentes de goeses que residiam no território antes da junção de Goa ao Estado indiano, etc. Portanto, são problemas que não exigem nenhuma intervenção na lei, são problemas administrativos, cabe-nos a nós resolvê-los. Portanto, esse tipo de problemas não são para aqui chamados, do meu ponto de vista, essas são questões do Ministério dos Estrangeiros, de adaptação às novas realidades e são questões que nos cabe a nós resolver. Há o segundo tipo de consequências, que são as consequências sobre a imagem de Portugal
e, portanto, as condições para realizar a nossa política externa, que, como sabem, felizmente no nosso caso, segue orientações muito partilhadas nesta Câmara por diferentes forças políticas. E nesse tipo de consequências que eu me quero concentrar, porque é a partir daí que posso dar um testemunho talvez interessante para a discussão que têm em curso. E devo dizer o seguinte: em primeiro lugar, a aprovação da alteração à lei em 2013 foi um elemento muito positivo para a imagem externa de Portugal, que acrescentou à política externa portuguesa mais um trunfo, digamos assim, mais um ativo, que eu tenho procurado mobilizar, e antes de mim, os meus predecessores. Porquê? Porque deu a lógica da reparação histórica que então o país fez, foi muito bem recebida. O facto de essa reparação ter sido aprovada no seu Parlamento por unanimidade dos deputados foi ainda mais bem recebida, e a prova, mais uma prova da generosidade e da abertura de Portugal, é uma das marcas d'água da nossa imagem externa e, portanto, um dos argumentos fundamentais do trabalho daqueles que, quer a nível político, quer a nível diplomático, têm a responsabilidade de representar Portugal no exterior. E também houve reflexos concretos, materiais, igualmente importantes, no facto de isso significar o conhecimento e o reconhecimento, no sentido de uma redescoberta do nosso país por parte de muitos milhares de cidadãos de outras nacionalidades, nascidos noutros países, que reencontraram ou redescobriram o prazer de compreender a sua ascendência, a história dos seus ancestrais e, portanto, a curiosidade de conhecer o país de onde 20 ou 30 gerações atrás, no tempo, tinham sido obrigados a sair os respectivos ascendentes. Portanto, estas consequências são muito positivas e, na minha opinião, nós devemos prezá-las e intervir no sentido de mantê-las. Pensando agora em termos de política externa, stricto sensu, isso também permitiu que Portugal, que é um país reconhecido internacionalmente por ser um país muito à vontade no diálogo com o mundo árabe, observador da Liga Árabe, pudesse também tornar claro que essa sua capacidade de interlocução com o mundo árabe em nada diminuía a sua capacidade de interlocução e a sua proximidade com o Estado de Israel e com o conjunto das comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Acontece que, ao longo da aplicação da lei, portanto, nós começamos a sentir isso na nossa rede externa a partir de 2016, se foram multiplicando os sinais de que esta generosidade da lei portuguesa estaria a ser aproveitada, estava a ser aproveitada e está a ser aproveitada para se montar vamos-lhe chamar, dispositivo que, na prática, significa oferecer o passaporte europeu a pretexto e utilizando a generosidade da lei portuguesa, sem qualquer outro objetivo que não o de beneficiar das enormes, vamos dizer, facilidades associadas a um passaporte europeu, em termos de mobilidade, em termos de acesso a serviço, em termos de proteção consular, etc., aproveitando, portanto, o facto de a lei portuguesa
não ter um prazo de vigência no tempo, ao contrário da lei espanhola, ser muito mais laxa do ponto de vista dos requisitos exigidos do que a lei espanhola e, na prática, falando como não jurista, na prática significando que o Estado delegava o seu poder de validação dos pedidos em duas comunidades religiosas. E os sinais, as informações que eu recebo da rede externa, dos embaixadores, quer dos embaixadores em Israel, quer de embaixadores noutros países, nos tempos mais recentes, a partir do momento em que a lei espanhola terminou a sua vigência, essa informação vem cada vez mais de embaixadores em países latino-americanos. A informação que eu recebo é que está a ser muito agressiva a oferta oportunista, vamos dizer assim, meramente instrumental da nacionalidade portuguesa. E a minha obrigação como Ministro dos Estrangeiros é alertar à Assembleia da República para que algumas práticas que julgo todos consideraremos imorais e que eu me permito sintetizar por lapidar nesta oferta publicitária que vou ler, advogados de imigração, especialistas na obtenção da cidadania portuguesa, entre aspas, europeia, por origem sefárdica, e depois a publicidade é assim: obtenha a sua nacionalidade portuguesa sem sair do seu país, em 48 horas iremos informar se o seu caso é realmente viável, recebemos para si o certificado da comunidade israelita de tal, apresentamos o processo perante o Ministério da Justiça português no seu nome, orientamos na recolha do seu passaporte no consulado português mais próximo do seu lugar de residência. Esta forma, que eu diria imoral, de promover a nacionalidade portuguesa não é ilegal. Nada do que está aqui dito viola a lei. E, portanto, na minha opinião, da melhor maneira que os seus deputados entenderem, é necessário talvez ajustar a lei para que as consequências muito positivas da concessão da nacionalidade a descendentes de judeus sefaritas portuguesas se mantenham sem poderem ser desvirtuadas por este uso oportunista e instrumental da nossa lei. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Peço desculpa. Vamos então ouvir os vários grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Partido Socialista. A Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, que vai dividir o seu tempo com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, agradeço muito a sua intervenção. E, de facto, esse é um problema, esse é apenas um exemplo das centenas de exemplos. Por exemplo, existem empresas que já têm mapeados na América Latina, um pouco por todo lado, judeus sefarditas, em que têm prova concreta que são pessoas que se chamam assim e que têm... Nada disto é ilegal. O apelido e o idioma está lá. E oferecem, no fundo, estudos genealógicos aos milhões de descendentes desses judeus sefarditas, porque a descendência é exponencial. E se nós não sabíamos o que era o crescimento exponencial, acho que depois da Covid qualquer português consegue perceber o que é um crescimento exponencial. Um casal, sei lá, que eu, por exemplo, com os meus 2 filhos, daqui a 250 anos, sou responsável por cerca de 1 milhão de descendentes, dentro daquilo que são os critérios, e, portanto, com 2 filhos. Naturalmente que existe neste momento, não só por parte esse é apenas um exemplo, há muitas empresas que têm os sugestivos nomes de EasyPass, Euronacionalidade, que oferecem de forma perfeitamente legal, porque é possível, não há aqui nenhuma fraude, se quisermos, aos muitos potenciais milhões de pessoas
que podem comprovar efetivamente que descendem pela via reta ou colateral de uma ou qualquer outra pessoa há 10, 20 gerações que se chamava assim e tinha o idioma tal, basta ser uma Ketubá ou um outro documento que mapeie. Isso invariavelmente é oferecido no sentido de obtenha as vantagens de um passaporte europeu. Ou então obtenha a isenção de vistos para os Estados Unidos. E, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu gostaria há aqui uma preocupação que tem a ver precisamente com os Estados Unidos e o programa de isenção de vistos para os Estados Unidos. Muitas das pessoas e esse aparece sempre como um grande slogan logo à partida, que é a isenção de vistos para os Estados Unidos, que na qualidade de portugueses passam a poder entrar sem visto nos Estados Unidos. Acontece que o programa de isenção de vistos é muito sensível a pequenas variações na taxa de overstayers. Por exemplo, se um X número, basta um número não muito elevado de portugueses que permaneçam nos Estados Unidos para lá dos 3 meses autorizados da estada, isso pode provocar, por exemplo, a imposição a todos os portugueses de visto para entrar nos Estados Unidos. E eu perguntava-lhe se também, sabendo destas especificidades do programa de isenção de vistos dos Estados Unidos, se não o preocupa o facto de muitas das vezes a nacionalidade portuguesa ser representada como um passaporte fácil de obter e que, sobretudo, garante isenção de vistos para os Estados Unidos. Isto depende muito dos públicos-alvo. Este é um grande slogan, se quisermos, na América Latina, mas também em Israel, porque toda a gente sabe que os israelitas têm a sua forte comunidade que está nos Estados Unidos e, portanto, estão obrigados a visto para entrar nos Estados Unidos. Se isso também não poderá, um dia mais tarde, não hoje, mas talvez daqui a um futuro próximo, ter também consequências para a generalidade dos portugueses. Para não falar de que estamos a falar de pessoas que passam a ser eleitoras, passam a ter direito de residência, passam a ser inextraditáveis em Portugal e por uma série de consequências que seriam da nacionalidade portuguesa. E passava a palavra então ao meu colega, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço também ao Sr. Ministro os depoimentos e as notas muito relevantes que dá para a análise desta matéria, que é um debate que acompanhamos e que é plural e que há várias leituras sobre o mesmo e no qual penso que é particularmente importante os aspectos que o Sr. Ministro realçou sobre o aspecto extraordinariamente positivo que esta lei teve no momento da sua aprovação e posteriormente para a ação externa portuguesa e continuará a ter. E, portanto, numa discussão e num debate sobre o futuro e sobre a evolução da lei da nacionalidade, penso que este fator deve ser sopesado nos devidos pratos da balança, tendo em conta o impacto negativo que potencialmente teria também o seu desaparecimento ou uma alteração substancial que pudesse reduzir a sua relevância ou a sua utilidade e fazê-la, no fundo, desaparecer com um efeito prático para muitas destes milhares de pessoas. Eu, pessoalmente, partilho da ideia que a função de reparação é uma função permanente. A ideia da lei espanhola foi expressamente afastada pelo legislador em 2013 porque se entendeu que a restituição de uma nacionalidade e de uma ligação perdida à comunidade nacional deve ser reparado por todos aqueles que, se não tivessem sido expulsos, hoje não teriam que fazer a prova de que eram descendentes do Amílcar ou tinham um determinado apelido ou que tinham uma determinada partilha de uma língua comum. E, portanto, não vejo aí um problema. Todavia, sou sensível, claro, ao argumento de que, se isso gera um problema para terceiros e para o resto da comunidade nacional, esse fator tem de ser ponderado e devidamente pesado pelo legislador. E, portanto, por exemplo, não me choca que o motivo determinante para alguém na obtenção e na formalização do processo até possa ser obter determinadas vantagens associadas à nacionalidade portuguesa, se daí não retirarem, não surgirem consequências negativas para nenhum terceiro, para nenhum português que pode ver, no fundo, pode ver prejudicado o seu direito de acesso aos Estados Unidos através do regime de isenção de visto, ou seja, se for uma questão platónica que não produz efeitos em nenhuma pessoa, aliás, até é um fator de aproximação e mais tarde construir os laços depois dessa pessoa adquirir a nacionalidade. E por isso, concretamente, a pergunta que gostava de fazer, e aprofundando uma questão que a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa já colocou, tem mesmo a ver com esta identificação, em concreto, da existência de problemas comunicados às autoridades portuguesas por parte ou dos Estados que connosco partilham o espaço da União Europeia ou, por exemplo, daqueles que connosco têm especiais acordos em matéria de vistos. Isto é, temos dados que indiquem que há um aumento muito substancial de overstayers
e desses overstayers que eles sejam beneficiários da nacionalidade por esta via? É que no limite pode haver um aumento de overstay que revele sensibilidade no acesso e na manutenção do programa de isenção de vistos, mas serem todos portugueses originários que estão na origem desse problema. Ou seja, a questão de haver um nexo entre uma coisa e outra é algo que é importante que saibamos e que tenhamos presente para podermos fazer o juízo sobre se devemos ou não proceder a uma avaliação da lei quanto a este aspecto da lei da nacionalidade. Porque outros também lá encontramos, como o Sr. Ministro também referiu, a questão dos descendentes de portugueses, não só do Brasil, mas os netos de portugueses, onde também recebo no Correio de Cidadão, por vezes, a alerta de que também há shoppings em Manaus em que se faz a publicitação de rapidamente se obtenha esse acesso, em que a solução tem que ser o mais transversal possível. Ou seja, os processos de naturalização têm que, do meu entender, pelo menos, olhar para isto. Vou concluir, Sr. Presidente. Têm que olhar para os critérios de cautela que a lei portuguesa tem que acautelar, tratando todas as fontes de naturalização pela mesma via. Portanto, concretamente, a minha pergunta era esta, ou seja, se nos consegue fornecer dados que revelem um problema real, não a possibilidade de eventualmente virmos a ter um problema quanto ao abuso ou à forma de utilização desta via de naturalização, mas se esse problema já existe e se carece de uma resposta no imediato e de uma resposta que no limite possa eventualmente pôr em risco esta questão. Para construirmos aqui o equilíbrio, eu acho que estes dados de detalhe e de filigrana são particularmente importantes. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, apesar do direito da nacionalidade ser tradicionalmente apontado como um domínio reservado à soberania nacional de cada Estado, a verdade é que o vínculo em que se traduz a nacionalidade acaba por produzir efeitos que não se limitam à ordem interna, mas também na ordem externa, podendo, inclusivamente, como já vimos, ter implicações a nível internacional, de resto, que conhece muito melhor que nós. E desta forma, este gesto de reparação histórica que se consubstanciou na atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas em virtude da expulsão dos judeus de Portugal no século XV, certamente terá, como já vimos, efeitos a nível internacional. E, nesse sentido, temos algumas questões para colocar ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, como já foi referido, o gesto idêntico de reparação histórica também foi efetuado pela nossa vizinha Espanha. Sucede que, em Espanha, além de terem aplicado um limite temporal, exigiam a prova de existência de um vínculo de ligação efetiva com Espanha através de 2 exames, um exame de espanhol, outro da Constituição e da realidade sociocultural de Espanha, e nomeadamente a terem de se deslocar à Espanha para um ato formal perante o notário. Já em Portugal, a opção foi claramente diferente e mais facilitadora, sem se exigir o domínio da língua portuguesa ou qualquer deslocação a Portugal. Podemos encontrar vantagens e desvantagens em ambas as opções. No entanto, em relação à opção portuguesa, que é que nos diz respeito, poderá questionar-se, e aliás vários professores de Direito têm questionado, esta falta de aplicação do princípio de ligação efetiva, que se trata de um princípio fundamental no direito da nacionalidade, uma vez que se entende que a nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um povo, ou no nosso caso, à comunidade portuguesa. Acresce que o passaporte português é um passaporte muito interessante a nível internacional. E a primeira questão que lhe coloco é se esta forma de aquisição da nacionalidade poderá ser uma porta aberta ou utilizada apenas como um veículo com o intuito de se obter o nosso passaporte para se obter um passaporte europeu. E, em caso concreto, se tem conhecimento destas situações ou da existência destes casos. Aliás, uma vez que Portugal ocupa, em conjunto com a Suécia, a França, a Holanda e a Irlanda, o 6º lugar no ranking dos melhores passaportes do mundo, de acordo com o Henley Passport Index, o nosso passaporte permite a livre circulação e residência nos Estados-membros da União Europeia e não requer visto para se entrar em 186 países. E, nesse sentido, na esteira da nossa anterior questão, verifica que os passaportes, de onde provém grande parte dos pedidos de nacionalidade portuguesa por esta via, ocupam lugares bastante inferiores neste ranking. E ainda relacionado com o passaporte português, um dos benefícios dos titulares de passaporte português é, como já se viu, a entrada nos Estados Unidos sem visto. Porém, se tivermos um número elevado de overstayers, esta isenção de visto pode ser revista e alterada. Nesse sentido, era importante esclarecermos se um cidadão que possua 2 passaportes, ou seja, mais do que uma nacionalidade, pode entrar nos Estados Unidos com apenas um desses passaportes sem declarar a segunda nacionalidade e, nestas circunstâncias, os Estados Unidos têm como saber qual é o outro passaporte ou outra nacionalidade deste cidadão, ou fica apenas registado o passaporte que apresenta a entrada e não é feito mais nenhum controle e apenas esse passaporte é que pode ficar prejudicado. Noutra vertente,
Parece-nos que os critérios previstos na lei para a aquisição da nacionalidade por parte dos judeus sefarditas são critérios de aferição objetiva, ou seja, assim sendo, o regulamento não pode exigir mais do que a lei exige. No entanto, perante a verificação de casos de eventuais utilizações abusivas no acesso à nacionalidade, apenas com o intuito de se obter o nosso passaporte para se obterem benefícios a nível internacional, sem que se tenha qualquer ligação nem qualquer intenção de ligação ao nosso país, não haverá outras medidas de atuação que possam ser tomadas, nomeadamente a nível internacional, e que evitem que se proceda a uma alteração legislativa? Queria ainda perguntar ao Sr. Ministro se, atendendo à forma como está a ser divulgada e publicitada a possibilidade dos descendentes judeus sefarditas adquirirem a nacionalidade portuguesa nos sites de internet, nas redes sociais, que aqui também nos expôs, apesar de ser uma forma legal, concordamos que não se trata de uma divulgação séria que honre muito a nossa nacionalidade. Além da alteração legislativa, haverá outra forma de se, entre aspas, limpar a imagem que tem sido divulgada da nacionalidade portuguesa como uma nacionalidade fácil, acessível e às vezes até em preços de saldos? E por fim, queria perguntar ao Sr. Ministro se, a seu ver e de uma perspectiva internacional, uma vez que nos disse na intervenção inicial entender que devemos proceder a uma alteração legislativa, em que termos é que propõe esta alteração? E por outro lado, eventualmente, como este ato de restituição histórica também teve benefícios, se entende que poderia ter sentido avançarmos no sentido inverso, ou seja, uma vez que as ordenações manuelinas e precisamente a mesma disposição que se aplicou à expulsão dos judeus de Portugal também se aplicou aos muçulmanos que se encontravam no nosso país, a seu ver, poderia ter sentido procedermos também a uma reparação histórica em relação a estes? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Ministro as informações que nos deu, que são bastante úteis para nós entendermos como é que tem sido a realidade do aumento de pedido de nacionalidade ao abrigo deste artigo. Nós reconhecemos a validade e saudamos o facto de Portugal ter criado este mecanismo de reparação histórica, porque reconhecemos que, por um lado, visa fazer justiça ou repor a justiça a pessoas que foram expulsas de Portugal de uma forma injusta, com base em ideias preconceituosas e racistas, e nessa altura foram expulsas várias centenas de pessoas de Portugal, e se essas pessoas não tivessem sido expulsas, os seus descendentes teriam sido portugueses, teriam ficado em Portugal ou não, poderiam ter escolhido outros percursos migratórios, mas não teria sido porque os seus ascendentes deixaram de poder viver em Portugal. E é essa a leitura que nós fazemos desta possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa ao abrigo da descendência dos judeus sefarditas. Portanto, alterar a lei, criar condições para que se prove o efetivo vínculo a Portugal, pode ser algo que nós possamos pensar aqui na Assembleia da República, no sentido de corrigir algumas das lacunas que são identificadas na própria lei. Ou seja, a forma, os meios de prova para a aquisição da nacionalidade, como disse, e eu também concordo, foram desenhados de uma forma bastante laça e é preciso aprofundar alguns dos meios de prova. Sendo que nós discordamos de que as pessoas estejam... Eu vou reformular, discordamos desta concepção moral da análise que é feita sobre o que motiva as pessoas a pedirem a nacionalidade portuguesa. Portanto, uma das perguntas que eu queria fazer é, deixando de lado estas considerações morais de que as pessoas ao pedirem a nacionalidade portuguesa vão manchar a imagem de Portugal e que vão passar vão construir uma imagem negativa de Portugal e dando uma imagem de facilidade
facilidade ou de facilitismo, ou então de que a nacionalidade está a preço de saldos, portanto, como usando a expressão da deputada do PSD, tirando essas considerações morais, eu gostava de lhe perguntar se o crescimento do pedido da nacionalidade foi acentuado ao longo do tempo, como é que ele ocorreu, em que territórios é que ele foi mais acentuado e se há identificação de apresentação de documentação fraudulenta para a aquisição da nacionalidade. Porque nós podemos também perceber que este aumento resulta do maior conhecimento deste próprio mecanismo. Quando ele foi aprovado, havia poucas pessoas que sabiam que que estava em curso um processo de reparação histórica em Portugal e que poderiam aceder à nacionalidade, sendo descendentes de judeus sefraditas, poderiam aceder à nacionalidade portuguesa. Ao longo do tempo, esse conhecimento foi aumentando e as pessoas puderam reconectar-se com o país que expulsou os seus ascendentes e tiveram vontade de o fazer porque nós não conhecemos as características das famílias, nós não conhecemos a relação efetiva que as pessoas tinham com Portugal, não sabemos como é que foi feita a transmissão da memória nessas famílias, ao longo da memória do que é do ser português e viver em Portugal. Portanto, e nós achamos que não podemos, enquanto legisladores, definir a partir de critérios morais o que determina este pedido. Por outro lado, também, não devemos agitar medos de que se nós atribuímos a nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefraditas, que na sua maioria estão a pedi-lo de uma forma fraudulenta, nós não deveríamos, depois vamos ter consequências sobre a nacionalidade portuguesa nos Estados Unidos ou noutros locais. Portanto, o que nós temos é que pensar enquanto sociedade que decisões tomamos, como é que nós queremos traduzir o que é a nossa diversidade, como é que nós queremos corrigir alguns erros que foram cometidos ao longo da nossa história e que medidas é que nós podemos implementar para fazer essas correções. A nacionalidade é um aspecto fundamental da relação, do reconhecimento e da relação com um determinado país, mas também ela pode ser interrompida por vários processos políticos que foram implementados, processos injustos que afetaram profundamente famílias e nós, enquanto sociedade, também devemos saber reconhecer quando esses processos foram mal conduzidos e quando nós devemos corrigi-los. E esta lei é precisamente isso que faz. Agora, se está a haver um uso, ou parece estar a haver um uso inadequado desta premissa, desta possibilidade, então temos que investigar. Ou seja, precisamos dos números concretos de casos onde este mecanismo foi inadequadamente usado. Precisamos de saber quantas pessoas acederam à nacionalidade portuguesa de forma fraudulenta, quais é que foram os mecanismos fraudulentos para a sua aquisição, quem é que foram os intermediários que permitiram essa obtenção fraudulenta. Portanto, é preciso investigar, é preciso fazer esse trabalho de investigação e não só agitar fantasmas e medos muito baseados em concepções morais para poder alterar aqui a nacionalidade. Portanto, a pergunta é, há dados concretos que nos permitam entender de uma forma inequívoca o viés que está a ser introduzido neste mecanismo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós consideramos que esta reunião é útil, dados os problemas que foram suscitados neste processo legislativo. Queria dizer que nós, efetivamente, em 2013, a lei foi aprovada por unanimidade. Enfim, dando barato que houve uma dualidade de critérios relativamente à reposição histórica. A Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira referiu há pouco, e é verdade, que os judeus sefarditas não foi a única comunidade a ser expulsa de Portugal. Houve outras comunidades que também o foram. Mas, em todo o caso, nós, naturalmente, votámos favoravelmente, em 2013, a lei, e que o Sr. Ministro referiu que teve um impacto muito positivo nas nossas relações externas e nem mais do Estado português, e não nos arrependemos desse voto favorável. Embora é preciso dizer que, quando o fizemos, não tínhamos perfeita noção das consequências a prazo que decorreriam dessa aprovação.
E, portanto, estávamos longe de imaginar que esse ato de generosidade da parte do Estado português pudesse vir a traduzir-se numa possibilidade de autêntica, eu diria, talvez de autêntica fraude seja um pouco excessivo, mas de aproveitamento de possibilidades legais para instituir um verdadeiro comércio, porque creio que é disso que neste momento estamos a falar, de atribuição da nacionalidade portuguesa. E eu queria dizer que nos choca que a nacionalidade portuguesa possa ser utilizada como uma mera bandeira de conveniência por quem não tenha nenhuma ligação à comunidade nacional, não tenha nem queira ter, e que a única relação que queira ter com Portugal é ter um passaporte que lhe dê muito jeito. E isso, de facto, choca-nos, e daí que nós, quando foi apresentada da parte do Partido Socialista esta proposta, no âmbito do procedimento legislativo em curso, acolhemos-la muito favoravelmente, porque perante as indicações que nos eram trazidas, as informações que nos eram trazidas relativamente à forma como esta possibilidade legal estava a ser utilizada, chocou-nos e pareceu-nos que esta proposta tinha plena justificação. E que, obviamente, tendo em conta também a forma como em Espanha este problema foi resolvido, nos pareceu mais razoável. E de facto achámos positivo que houvesse esta proposta de alteração legal e mantemos essa convicção e votaremos favoravelmente a proposta do Partido Socialista. Mas, apesar de tudo, achamos que a proposta tem, do nosso ponto de vista, um defeito, que é o excessivo protelamento da aplicação do regime que se pretende instituir, porque dizermos que, bom, existem estes problemas todos, está a haver este aproveitamento por parte de entidades pelo mundo fora para procurarem angariar pessoas que estejam interessadas em obter a nacionalidade portuguesa por esta via, mas que vão poder continuar a fazê-lo até ao final de 2021, o nosso receio é que isso crie uma corrida à obtenção da nacionalidade portuguesa por esta via, e a publicidade passa a ser aproveita agora porque isto depois acaba. E, portanto, quer-nos parecer de facto que há um excessivo protelamento da aplicação desta medida que, por nos parecer justa e adequada, nos parecia que devia ser aplicada mais cedo e não darmos um ano e meio para que se possa haver uma corrida à nacionalidade portuguesa por esta via. E já agora, houve aqui uma alusão àquilo que se está a passar, agora mudando de assunto, mas dentro do âmbito da lei da nacionalidade, deste processo legislativo, eu não sei se existe já uma avaliação também do que se está a passar no Brasil, porque, como disse o Sr. Deputado Pedro Gabo Alves, é verdade, temos recebido várias notícias de uma publicidade muito agressiva no Brasil relativamente à possibilidade de utilização da faculdade que há uns anos atrás também foi instituída de que os cidadãos portugueses que não atribuíram a nacionalidade portuguesa aos seus filhos, podendo fazê-lo, mas que depois perante os netos lhes deu um acesso de patriotismo tardio e, portanto, quiseram transmitir aos netos a nacionalidade que não tinham transmitido aos seus filhos, mas que, ainda por cima, a alteração legal feita há uns anos permitiu que essa nacionalidade seja originária, o que é curioso, ou seja, uma coisa originária é aquilo que é de origem. E nós criámos uma figura na legislação portuguesa que é a nacionalidade originária, que não é originária, é artificialmente originária. Mas, ao flexibilizar, mas com uma ressalva, que era haver laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Ora bem, neste processo legislativo, o que está em cima da mesa é tornar esses laços mais laços, ou seja, basta falar português. Como nós sabemos que no Brasil também se fala português, embora às vezes com alguma dificuldade em nos compreendermos mutuamente, mas é a língua portuguesa, isso é inquestionável, e portanto basta ser brasileiro para poder demonstrar a existência de laços à comunidade nacional nos termos da lei. Eu pergunto se há alguma avaliação também por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros acerca das consequências que esta alteração pode ter, porque nós causa-nos alguma preocupação que possamos estar a abrir mais uma via de atribuição da nacionalidade portuguesa por mera conveniência. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, agradecer ao Sr. Ministro o contributo e a opinião que nos deu, sendo certo que, mais do que um contributo ou uma opinião, para nós o que está aqui em causa é uma questão de princípio. E nessa questão de princípio, eu posso até concordar até certo ponto com a intervenção do Sr. Ministro. Não sei se concordo depois com a resolução concreta, mas concordo até certo ponto. Dizer em relação, inclusivamente, a estas duas últimas intervenções, e muito em particular em relação a esta última, que não deixa de ser curioso que este é um processo de revisão da Lei da Nacionalidade em que, em matéria do chamado jus soli, ou seja, do critério de solo, se procede a um terceiro alargamento num período de tempo relativamente curto. Ainda ontem o seu colega da Administração Interna, no âmbito de outra matéria e com esta questão relacionada com esta questão da imigração ilegal, dizia que tinha muito orgulho na Lei de 2007. Pois bem, a Lei de 2007 já foi alterada várias vezes, a última alteração tem nem 2 anos, e volta agora a ser alterada para se alargar o jus soli e atribuir cada vez com maior facilidade a nacionalidade portuguesa. Ou seja, chegamos a um ponto em que não é necessário ser filho de portugueses, não é necessário ter entrado legalmente no território português, não é necessário uma permanência que não seja, como era inicialmente, eram de 5 anos, depois reduzida, se não estou em erro, para 3, agora estamos num ano, portanto, tem-se alargado cada vez mais esta possibilidade. Qual é, contraditoriamente com isto, qual é o grande problema que o Partido Socialista aqui veio levantar e que veio tornar como central nesta discussão da lei? A questão dos judeus sefarditas. Sr. Ministro, na minha opinião, não faz nenhum sentido e é, inclusivamente, absolutamente contraditório. Só não é contraditório na medida em que, obviamente, a nacionalidade dos judeus sefarditas tem que ser vista como jus sanguíneo e puro, não é? Quer dizer, portanto, aquilo que lhes atribui a nacionalidade é um critério estritamente de sangue, não é? E não pode ser outro senão a descendência, e a descendência, obviamente, é um critério de hereditário e de sangue. Não vou entrar sequer nas alusões de nacionalidade exponencial da Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, porque isso levar-nos-ia a concluir que, enfim, numa data previsível, nós teríamos 100 milhões de portugueses exponencialmente através dos filhos, por aí afora, quer dizer, portanto, é de tal forma absurdo que eu acho que não faz nenhum sentido. Aquilo que faz sentido, obviamente, Sr. Ministro, é reconhecer aquilo que o Sr. Ministro diz na primeira parte da sua intervenção. Este ato foi um ato de reparação histórica. Foi um ato de reparação histórica do Parlamento português, aprovado por unanimidade. E é justo até aqui dizê-lo, e digo sem nenhum problema e com gosto, inclusivamente, que partiu do Partido Socialista, curiosamente, que agora parece querer assassinar a sua própria lei, e do CDS, designadamente 2 deputados em concreto, quer dizer, da Sra. Deputada Maria de Belém, na altura Presidente do Partido Socialista, e do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, na altura Deputado do meu partido. E esta proposta e este trabalho acabou por ser aprovado por unanimidade, o que é relevante. E como o Sr. Ministro diz, e bem, representa, de alguma forma, um país que está de bem com a sua história, que se revê na sua história, que repara os seus erros históricos, que faz justiça e que é generoso. E isto foi, e diz o Sr. Ministro e bem, um sinal positivo para a afirmação externa de Portugal e para a imagem externa de Portugal. A questão é porquê agora e de onde e por que raciocínio se vai acabar ou se vai assassinar este ato de reparação histórica, porque, quer dizer, também convemos aqui ser rigorosos. A proposta original do Partido Socialista para aquilo que foi um ato de reparação histórica, para pessoas que tinham descendência de uma comunidade que é perseguida historicamente e expulsa de Portugal há 500 anos, exigiam 2 anos de residência em Portugal. O absurdo ia a este ponto. E de tal forma foi absurdo que o próprio Partido Socialista se viu obrigado a recuar disto, ouvindo-se com justiça muitas vozes relevantes
militantes do Partido Socialista virem publicamente dizer que isto era absolutamente inaceitável, e escuso-me de reproduzir, não são sequer de um determinado, enfim, admitindo que existem, não sou especialista nisso, o Sr. Ministro saberá muito melhor que eu, opiniões e setores diferentes dentro do Partido Socialista, mas foi generalizada a crítica e obrigou a recuar em relação a essa proposta. Agora, exige-se supostamente uma efetiva ligação, que eu também não sei o que é, porque aquilo que eu lhe posso dizer que vi, estamos a falar de 1, 2 ou 3 casos, eu vi membros do chamado Portuguese Caucus, que o Sr. Ministro conhecerá melhor que eu, nos Estados Unidos, com funções de relevo, sejam elas no poder local ou no próprio Congresso dos Estados Unidos, invocarem essa sua situação de herdeiros de judeus sefarditas para dizer: eu quero ir a Portugal, eu quero investir em Portugal. Alguns estavam-se a juntar e a financiar a reconstrução de uma mesquita nos Açores, por exemplo, quer dizer, num ato bonito, histórico, de quem quer ajudar e de quem quer manter a ligação à história. E, portanto, isso é o que eu conheço. É evidente, com a sensibilidade que as questões têm, e o Sr. Ministro, ainda bem, não fugiu a isso. Falou-nos do mundo árabe e falou-nos de Israel. Com a sensibilidade que isto tem, é evidente que este tipo de ação legislativa pode ter uma leitura muito negativa para Portugal, de ser vista, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, ser vista como ainda por cima um ato de antissemitismo ou de um ato de hostilidade em relação a Israel. Não sou eu que o digo, são os membros das comunidades. O Sr. Deputado leu as cartas da comunidade israelita de Lisboa e da comunidade judaica do Porto. Não sei o que eu digo, são eles. São eles, a sensibilidade é deles, eu não estou a falar da minha, eu não faço parte da comunidade, nem tenho nenhuma ligação, portanto não sou eu que o digo. Agora, as comunidades israelitas e a comunidade judaica do Porto vieram dizer, e vieram dizer mais, vieram dizer que estamos a falar de 16 mil e qualquer coisa, 16.750. Ou seja, o tal problema de milhares e de um comércio de coisas não existe, aparentemente, estamos a falar de 16 mil e tal casos. Se existem dúvidas, Sr. Ministro, o que eu diria é, então, regulamentemos a lei, então, quer dizer, que se garanta que não há comércio, que se garanta, mesmo a terminar, Sr. Presidente, que se garanta que não há fraude. Por aí devemos ir, e não destruir uma lei, que é uma lei bem feita, que é uma lei histórica, que é uma lei generosa, que é uma lei que foi aprovada por unanimidade e que, na minha opinião, pura e simplesmente não deveria ser mexida. Se há fraude, combate-se a fraude, mas não se destrua esta reparação histórica, no mesmo momento em que se celebram os 75 anos da libertação de Auschwitz e no mesmo momento, e que bem, no outro dia ainda decidimos um outro ato de reparação histórica, ao decidir que Aristides de Sousa Mendes poderia e deveria ser transferido para o Panteão. São esses atos de justiça e de generosidade que nos ficam bem, os outros ficam-nos substancialmente mal. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa de me ter excedido no tempo, mas será a minha única intervenção nesta sessão. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por cumprimentá-lo. O tema que aqui nos traz hoje convoca-nos para uma questão relacionada com a nacionalidade e com os traços de identidade que são comuns a todos os seres humanos e, do ponto de vista histórico, aquela que foi também uma reparação e uma justiça para com os judeus sefarditas. E nesse sentido, tendo em conta que estamos a falar também daqui de vínculos identitários e integração a um Estado e a uma cultura, é um debate que de facto carece não só de alguma informação e nesse sentido é extremamente relevante a sua presença aqui hoje para podermos perceber o que é que está subjacente àquilo que foram os números indicados como justificativo para a proposta de alteração por parte do grupo parlamentar do PS. No entanto, não podemos deixar de fazer aqui algumas considerações. Desde logo, convocar aquilo que é o relatório do Observatório das Migrações, que em relação ao nosso país vem dizer que por via das profundas alterações que têm existido nos últimos anos, temos de facto aqui um modelo mais favorável para a aquisição da nacionalidade, o que não deixa de facto de ser positivo, até porque tem vindo aqui uma progressiva melhora naquilo que possa ser o fomento entre a articulação entre os vários elementos passíveis da aquisição da nacionalidade, seja o ius soli, o ius domicílio ou os sanguíneos, havendo aqui uma política de facto pautada na integração quer dos imigrantes na sociedade portuguesa. De facto, nos últimos 10 anos tem sido atribuída a nacionalidade a cerca de 402 mil cidadãos em Portugal, o que representa um aumento 7 vezes superior àquela que é a atribuição da nacionalidade noutros países, em períodos homólogos até anteriores, e estes dados fazem do nosso país um país com melhor enquadramento legal para a aquisição da nacionalidade. Inclusive, estamos posicionados em termos de ranking, em termos de avaliação das políticas de integração dos imigrantes, na primeira posição.
Apesar do nosso ordenamento jurídico ser reconhecido internacionalmente como favorável à aquisição da nacionalidade, há aqui alguns aspectos não estruturais, nomeadamente da lei da nacionalidade, que nos parecem que devem ser melhorados, razão pela qual até procurarmos alcançar soluções mais justas, também de termos de reparação histórica, o que já foi consensualizado aqui entre nós. Na legislatura passada também se fez alguns avanços, mas importa agora então aqui esgotar de forma cabal a questão que nos traz hoje, porque já não estamos a falar apenas de correção de injustiças, que seriam plenamente justas e alcançáveis, mas sim, de alguma forma, de retroceder aquela que é hoje uma abertura em relação à reparação de um erro histórico. Tem havido aqui, de facto, muito ruído em torno desta proposta, nomeadamente para com a obtenção da nacionalidade por parte dos descendentes dos judeus sefraditas, aqui com a demonstração de uma tradição de pertença a uma comunidade de origem portuguesa e que, nomeadamente, que tenham residência em Portugal pelo período de 2 anos. O PS parece-nos que volta aqui atrás, propondo um critério menos exigente, concernente àquilo que são critérios de ligação atual ao país. No entanto, a proposta que foi retirada pelo PS, que vinha na prática retirar a lei de 2013, para além de ter sido aprovada por unanimidade, apresenta aqui uma ratio à restituição de alguma justiça histórica, assente na devolução aos descendentes dos judeus expulsos em Portugal no século XV. Isto perante a possibilidade de readquirirem a nacionalidade. Estes argumentos que têm sido expendidos assentam na dificuldade da natureza burocrática, face ao aumento exponencial, por um lado, dos pedidos de naturalização, e gostaríamos também de perceber se existe algum feedback em relação a esta questão, ou seja, também se existem ou não estes constrangimentos do ponto de vista técnico e burocrático em relação a estes pedidos. Por outro lado, também uma efetiva ou relativa mercantilização da nacionalidade, e parece-nos que este é o fundo da questão, ou seja, se existem ou não aqui, digamos, que uma utilização indevida deste recurso, desta ferramenta para a aquisição da nacionalidade, com, obviamente, vantagens inerentes à posse de um passaporte que dê acesso à União Europeia. Parece-nos que há aqui alguma inquietação, que de alguma forma nos parece curiosa, porque existe esta inquietação em relação à lei da nacionalidade, mas não existe, por exemplo, em relação aos vistos gold. E, portanto, o princípio aqui, até subjacente nos vistos gold, será um princípio que não assenta minimamente numa questão de uma reparação histórica e, portanto, há aqui até uma desproporcionalidade, tendo em conta que os vistos gold se mantêm inalterados até hoje e o que está em causa é um investimento imobiliário que ainda não só não é questionado, como ainda é fomentado. E, portanto, postas as coisas na balança, parece-nos que, de facto, que há aqui uma desproporção da preocupação relativamente ao acesso a estes regimes. Mas tendo em conta que pode efetivamente haver aqui algum tipo de uso indevido deste tipo de ferramenta, mas que nos parece que é fundamental salvaguardar que não há um retrocesso naquela que foi uma reparação histórica, Sr. Ministro, aquilo que gostaríamos que nos elucidasse é relativamente aos argumentos que sustentam a posição não só do Governo, quanto a estas temáticas, como também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que de alguma forma vem revelar aqui uma contradição do percurso que foi feito neste panorama legislativo da Lei da Nacionalidade, se de facto existem ou não evidências ou dados mais concretos que nos possa trazer aqui hoje, que nos ajudem a percepcionar melhor aquela que foi a preocupação trazida pelo Partido Socialista quanto ao aumento exponencial dos pedidos de nacionalidade ao abrigo desta prerrogativa, ou se de facto será uma excessiva preocupação relativamente a esta situação, ou que solução alternativa, nomeadamente aquela que já foi aventada também pelo CDS, nomeadamente a regulamentação, ao invés de uma alteração à legislação, é que lhe poderá parecer mais razoável. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, se pretender intervir. Faça favor. Sim, senhora. Portanto, iria iniciar por cumprimentar o senhor Presidente, igualmente ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. A lei da nacionalidade é uma das mais importantes. E é irónico que hoje em dia se esteja aqui a rever e a debater um dos aspectos desta legislação que foi votada por unanimidade. Isto irá nos exigir
também refletir a maneira como nós reiteradamente votamos algumas das iniciativas legislativas. É incompreensível que anos mais tarde se tenha iniciado a achar de que esta legislação importantíssima de reparação histórica, de justiça histórica, de fazer o que é correto, esteja hoje a ser olhada enquanto uma iniciativa que afinal estava completamente sujeita a uma mercantilização, a uma deturpação, a um esvaziamento dos seus objetivos iniciais. Isto é irónico. Isto é irónico, exatamente, tal como foi referido, nós também temos outras situações e outras iniciativas legislativas, nomeadamente os vistos gold, onde aí sim a mercantilização é objetiva, onde aí sim a mercantilização está regulamentada e está institucionalizada, porque o indivíduo que tem acesso à autorização de residência através do investimento em euros, este indivíduo também está a ter acesso à nacionalidade. Mas então aqui, o que a mim me dá a ideia que incomoda o Partido Socialista é que esta economização, se estiver sob a alçada do Estado, é útil. Agora, em relação ao caso dos judeus sefarditas, acha-se que ela está nas mãos das sociedades de advogados e não necessariamente nos cofres do Estado. Eu acho que nós não devemos ter receio de fazer o que é correto. E esta legislação é uma legislação que não tem nada de errado. O fato de se dar a nacionalidade ou de se dar a hipótese de se requerer a nacionalidade com base na reposição da justiça histórica é o correto. E, além do mais, é insuficiente. É insuficiente na medida em que ela está a dar a hipótese a uns aquilo que retira sistematicamente a outros. Há milhares de afrodescendentes nascidos em Portugal e que não têm acesso à nacionalidade porque a legislação não lhes dá a hipótese de serem automaticamente nacionais. Portanto, hoje se fala da necessidade de ligação efetiva à comunidade nacional. Então eu acho que nós necessitamos de aqui ser muito objetivos. O que é que significa isso? O que é que significa isso para amanhã não dar aso a outras interpretações? Porque muitos elementos podem ser usados para manifestar uma ligação efetiva à comunidade nacional. É a residência, é insuficiente. Além da residência, é preciso que o indivíduo fale português, tenha conhecimento da história nacional. Eu acho que não se pode mexer no que está como deve ser. Deve-se mexer para o alargamento da cidadania dos cidadãos afrodescendentes que estão até hoje em dia a ser afastados da comunidade nacional, apesar da sua ligação efetiva e afetiva à comunidade nacional. Então iria só perguntar ao Senhor Ministro, se na sua ótica não há maneiras de se combater esta tal mercantilização da cidadania, que não seja necessariamente o retroceder de uma legislação de reparação histórica corretíssima e exemplar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais nenhuma inscrição, mesmo dos deputados que estão via Skype, de maneira que dou então a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para prestar os esclarecimentos que foram suscitados.
Muito obrigado. Peço desculpa do tempo, mas agora há uma nova conflitualidade social, que é a conflitualidade entre os óculos e as máscaras para os míopes. Agradeço muito, mais uma vez, o convite para estar aqui presente, as questões colocadas, e insisto que falo exclusivamente na minha qualidade de Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não falo em nome do Governo e na área da política externa, e é a partir dessa posição que posso dar o meu testemunho e dar as informações que possam enriquecer o vosso próprio debate. Nós, começando pelas questões de natureza mais factual, os números que dispomos sobre os pedidos entrados, a propósito e aproveitando a lei que está em aplicação desde 2015, referem que até ao fim de abril houve 52.440 pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa por motivo de ascendência sefardita. A evolução tem sido crescente. Em 2019 foram 25.199. As informações que eu possuo indicam que há duas razões que explicam este crescimento. Naturalmente, um maior conhecimento da lei e o efeito de a lei espanhola ter uma vigência temporariamente limitada, e estes números mostram que nós não estamos com um problema de excesso de pedidos, não estamos com uma grande dimensão de pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa, e por isso mesmo é que, do meu ponto de vista, como Ministro dos Estrangeiros, esta é uma boa altura para corrigir alguns aspectos da lei ou da sua regulamentação, exatamente porque estamos a tempo de evitar que os processos de desvirtuamento do espírito e da letra da legislação sejam consumados. Por isso, creio que esta é uma discussão bastante tempestiva do ponto de vista da perspectiva em que me posso situar. A Sra. Ministra da Justiça, que julgo saber também será ouvida, tem evidentemente informação muito mais detalhada do que a minha. Perguntou-me a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira se nós temos indicação da proveniência, da nacionalidade de proveniência das pessoas que pedem esta aquisição e se ela corresponde a países cujos passaportes sejam menos bem qualificados do que o passaporte português na percepção internacional que existe sobre a qualidade dos passaportes, e a minha resposta é sim, sabemos, e os países principais de origem dos requerentes, Israel, Turquia e o conjunto dos países latino-americanos, são todos eles países menos bem classificados ou qualificados do que Portugal na percepção internacional da credibilidade e da fiabilidade dos passaportes nacionais. Já não posso responder com precisão às questões colocadas sobre aqueles que excedem o seu período de permanência nos Estados Unidos, chamados overstayers, porque nós não temos dados sobre quais detentores de passaporte português incorrem mais nesse excesso de permanência e, portanto, nessa irregularidade. O que sabemos é que essa é uma questão muito importante que nós acompanhamos quase dia a dia. Porquê? Porque os Estados Unidos são, e com toda a legitimidade, muito estritos na exigência de que a taxa de overstay não seja superior a 2%, se não me falha a memória, e avisam quando a taxa se aproxima disso, e já houve há 2 anos um momento em que nós tivemos que dar garantias suplementares às autoridades norte-americanas de que faríamos uma campanha de informação maciça para evitar que esse limite
de excesso de estadia, de sobreestadia, fosse ultrapassado. Fizemos-la, conseguimos baixar, mas evidentemente é muito mais difícil para nós ter esse efeito, que é absolutamente essencial para mantermos a nossa posição privilegiada de não sermos sujeitos a um regime de visto na entrada para os Estados Unidos, é evidentemente muito mais difícil para nós assegurar o efeito dessas campanhas face a pessoas que são nacionais portuguesas, mas não residem em Portugal, não conhecem a língua portuguesa, não têm nenhuma ligação a Portugal e, portanto, são menos targeted pelas campanhas de persuasão e de informação que fazemos. Corrijo, a taxa de overstay permitida pelos Estados Unidos é inferior a 1,8%. Quanto à questão da comparação com o caso dos chamados netos de portuguesas, e esse não é o tema hoje, mas enquanto responsável, enquanto Ministro dos Estrangeiros, sou também responsável pela política para as comunidades e, portanto, é minha obrigação recordar às senhoras e aos senhores deputados que a legislação portuguesa exige muito mais às pessoas que são descendentes diretos de cidadãos portugueses, que são descendentes em segundo grau, portanto são netos de cidadãos portugueses, que não têm direito à filiação automática porque os respectivos pais interromperam a cadeia da descendência e, portanto, não os registaram como portugueses. Essa é a única razão pela qual não são portugueses, não por sua vontade. Declaram ter vontade de ser portugueses e, portanto, de retomar a linhagem que foi interrompida uma única vez pelos respectivos pais, numa geração, e a esses cidadãos, netos de portugueses, nós exigimos o conhecimento da língua portuguesa e exigimos provas de ligação efetiva a Portugal, que podem ser a residência em Portugal, pode ser a residência em comunidades portuguesas, junto de comunidades portuguesas no estrangeiro, a participação nas atividades associativas, cívicas, culturais dessas comunidades, etc. E, portanto, a minha obrigação também, como Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, responsável pela política para as comunidades, e já agora como deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, é recordar às senhoras e aos senhores deputados, que as senhoras e os senhores deputados sabem melhor do que eu, que aquilo que nós exigimos a descendentes de judeus sefarditas é muito menos do que aquilo que nós exigimos a netos de portugueses, que perderam a sua nacionalidade por efeito de decisões ou de omissões de decisão dos respectivos pais, que não registaram os seus filhos como portugueses quando eles nasceram, porque se tivessem registado, a filiação estava automaticamente garantida. Eu não estou a dizer que isto é mau ou que isto é bom, estou a dizer é que a comparação se deve fazer assim. Não se trata de provocar nenhum retrocesso na lei. A Sra. Deputada Inês Sousa Real já não está cá, mas eu expliquei na minha intervenção inicial que nada me movia aqui em termos dos problemas burocráticos ou de sobrecarga sobre os serviços que o alargamento da nacionalidade portuguesa provoca. Isso é um problema meu e dos meus serviços, não é um problema dos legisladores. E, na minha opinião, é um bom problema. Nós temos que, e temos tido, temos que aumentar a nossa capacidade de resposta, porque, e bem, a procura tem aumentado, e é bom que a procura dos serviços consulares portugueses aumente. O meu problema, a minha perspectiva, é apenas enquanto responsável pela política externa de Portugal. E o que eu digo aqui é que o que pode motivar um retrocesso é nós não corrigirmos a tempo na lei o que na lei permite, o que a lei permite, o que na lei permite que haja esse comércio da nacionalidade portuguesa de que o Sr. Deputado António Filipe falava, sem que, em comparação com a lei, seja cometida uma única fraude. Evidentemente que há, eu não sou jurista, portanto, tomem isto em sentido aproximativo.
como mero sociólogo. Evidentemente que há um abuso da utilização da generosidade da lei, e isso julgo que em si mesmo é uma infração. Mas não há uma violação expressa de nenhum preceito da lei. Não há nenhuma capacidade do Estado proceder a um escrutínio. Porquê? Porque na lei o Estado delega na prática, bem ou mal não é a mim que compete ajuizar, mas delega na prática a certificação da veracidade dos documentos apresentados e a certificação da qualidade de descendente de judeu-sefardita às comunidades israelitas portuguesas. Fez bem, não discuto, mas o que digo apenas é que não basta, não se pode pedir ao Governo que, em sede dos seus poderes administrativos e dos seus poderes de sindicância, intervenha para corrigir fraudes, se os seus deputados entendem que existem fraudes, pareceu-me que todos entendiam que podiam existir fraudes, ou, noutros termos, utilizações imorais, abusivas, mercantilistas da lei, o Estado, o Governo, na sua ação administrativa, não basta para essas correções, porque as entidades que organizam essa cadeia de comercialização da nacionalidade portuguesa não infringem em nenhum momento nenhum preceito da atual lei ou do atual decreto regulamentar. E, evidentemente, mais uma vez, não sou jurista, mas os senhores deputados sabem melhor do que eu que a regulamentação não pode ir além do que a lei permita. Portanto, não faria sentido que agora o Governo fizesse um decreto regulamentar para o mesmo texto da lei, apertando as disposições. Tem que haver habilitação legal para que a regulamentação o possa fazer. E, portanto, é disso que nós estamos a tratar. Na minha opinião, posso repetir o que disse, mas cansaria os seus deputados. Na minha opinião, este gesto tomado por unanimidade pela Assembleia da República foi muito importante e é muito importante para a política externa portuguesa. E por isso mesmo é que ele não pode ser desvirtuado. Quando eu recebo telegramas como este, de já 2018, em que o embaixador me comunica que acaba de existir um processo de venda, de anúncio de venda da nacionalidade portuguesa numa operação daquelas Black Friday, e que são cada vez mais frequentes os cidadãos que se deslocam a esta secção consular, tanto na fase de preparação do pedido, quanto na emissão do seu cartão de cidadão ou passaporte, que manifestam um total desconhecimento sobre Portugal, sua cultura e história, chegando mesmo a declarar não pretender nunca visitar o nosso país, ou ali estabelecer qualquer tipo de vínculo, uma vez que o seu único e exclusivo objetivo é a obtenção de um passaporte europeu. Quando eu recebo telegramas destes, e recebo vários, e não recebo apenas de Israel, recebo de vários países, e recebo crescentemente hoje de países latino-americanos, evidentemente que é minha obrigação comunicar à Assembleia da República, porque esta é uma competência exclusiva da Assembleia da República, estes factos. E é isso que eu estou a fazer. E não estou a sugerir nenhum retrocesso, pelo contrário, estou a pedir à Assembleia da República que, se bem o entender, intervenha no sentido, primeiro, de estes factos que diminuem a reputação internacional de Portugal, que prejudicam a imagem internacional de Portugal e, portanto, diminuem a minha própria capacidade de manobra como vosso representante para efeitos de política externa, para que estes elementos possam ser corrigidos a tempo e, corrigindo-os, nós possamos preservar aquele que foi o objetivo e o significado, quer simbólico, quer prático, da decisão que foi tomada nesta Casa em 2013. É isso, portanto, eu julgo que retrocesso é aquilo que, da minha janela, eu assisto com a mercantilização e, portanto, permitam-me o termo, existe na língua portuguesa, com o risco de prostituição de algo que nós todos devemos valorizar mais que qualquer outra coisa, que é a nossa nação, a nossa condição de nacionais.
e a condição de nacionais de portugueses, por sermos filhos de portugueses, por termos nascido em Portugal, por residirmos em Portugal, por termos prestado serviços à pátria portuguesa, ou por queremos ser naturalizados portugueses, porque nos casamos com portugueses, porque fomos adotados por portugueses, ou porque queremos ter aqui algum vínculo. Ora, milhares e milhares de pessoas tinham, antes de 2013, esta vontade, se a tivessem, prejudicada pelo facto de Dom Manuel I, em 1492, ter acompanhado a decisão dos reis de Espanha e ter expulsado várias comunidades residentes em Portugal, as muçulmanas e a judaica. E, portanto, viram essa sua vontade prejudicada pelo facto histórico da expulsão dos judeus de Portugal. E a Assembleia da República, em 2013, como as Cortes Espanholas, um pouco antes, repararam esse facto. E isso é uma coisa que nos deve encher de orgulho. Há uma discussão, na qual eu não posso meter, porque, mais uma vez, não sou jurista nem legisladora, sobre se os gestos de reparação, por serem de reparação, podem ser permanentes. Enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, a minha obrigação é alertar a Assembleia da República para o risco de pensar que as reparações devem ser permanentes. Porque os efeitos, até do ponto de vista da composição demográfica e eleitoral da nação portuguesa, são incontroláveis. Não quer dizer que sejam muitos ou que sejam poucos, não sou profeta, mas que são incontroláveis por nós são. Aliás, também tenho que informar a Assembleia da República que, pouco antes das últimas eleições legislativas, já em jornais internacionais havia notícias sobre o número de cidadãos que não eram identificados como cidadãos portugueses, mas sim cidadãos do respectivo país, mas por via desta lei podiam ter também a nacionalidade portuguesa, habilitados para exercer o voto em Portugal. E os partidos políticos, estão representados nesta Assembleia da República, certamente acompanham com muita atenção estas formas de, digamos, recompor o universo eleitoral e o universo da representação nacional. Mas, insisto, a minha obrigação é dar esta informação e é o que eu estou a fazer aqui. Agora, parece-me que as alterações a fazer, porque a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira perguntou também, então, perguntou-me primeiro se pode evitar a alteração legislativa. A minha resposta é que não, porque, insisto, aquilo que eu chamei imoral, mas posso não usar essas categorias, aquilo que eu posso dizer, factos que reduzem, que diminuem, que prejudicam a reputação internacional de Portugal e, portanto, reduzem o papel de Portugal no mundo, esses factos não são ilegais à luz das atuais disposições da lei e das atuais disposições do decreto regulamentar. E, portanto, uma alteração legislativa é indispensável. Que alteração? Depende muito do rácio que se usar, depende muito do racional que se usar. Se conceber esta lei, sobretudo, como um ato de reparação histórica, então eu diria que o ato de reparação histórica é isso, é um ato e não uma estrutura permanente e não um dispositivo permanente. Esse foi, aliás, o racional usado pelo Estado espanhol quando aprovou a sua lei. Mas essa é uma racionalidade possível. Há outra racionalidade igualmente legítima, que é a vontade de ser português, prejudicada por um ato histórico, agora corrigido e reparado, e esse sim em permanência, pela Assembleia da República Portuguesa. E então eu diria que essa ligação efetiva que eu quero ter a Portugal consuma-se através da sua prova e, como eu não tenho por mim
os direitos de ascendência, tenho que invocar esse direito que a Assembleia da República me deu em 2013. O direito de reparar agora essa ruptura da linhagem que resultou da expulsão dos judeus em 1492. E então aí, provas de ligação objetiva como o conhecimento da língua, como o investimento em Portugal, como as deslocações periódicas em Portugal, como a residência em Portugal, etc. Todos esses elementos de ligação objetiva que a lei prevê noutras circunstâncias, designadamente no caso dos netos portugueses, podem ser invocados. Portanto, não me compete a mim decidir em vez da Assembleia da República. O que me compete a mim dizer aqui é que o papel, a imagem, a reputação em política externa não são categorias morais. São instrumentos absolutamente essenciais da nossa capacidade de influência e da capacidade de ação no mundo. O papel, como a senhora deputada Beatriz Gomes Dias sabe pelo menos tão bem como eu, é aquilo que os outros atribuem a nós. E a capacidade que nós temos em virtude dessa atribuição. Isso é que é o papel social. E isso é ainda mais importante em matéria de política externa. Se Portugal, que em 2013, 2014, 2015, 2016, foi saudado como um país que fez a reparação histórica, que se reconciliou com o seu passado, que enfrentou e integrou, incorporou a sua memória, que se disse sim, nós somos um país, um Estado laico, mas um país e uma sociedade multiétnica, multirreligiosa, temos cristãos de várias proveniências, temos um fundo árabe, temos um fundo judeu e tudo isso é reconhecido. O país que ganhou imenso com esse reconhecimento não pode ver esse reconhecimento perturbado por lógicas de mercantilização da nossa nacionalidade. Nenhum de nós, julgo eu, aceita isso. Que possa dizer-se português ou portuguesa e ostentar o respectivo passaporte, aquele que diz aos embaixadores de Portugal: eu só quero isto para não ter o visto nos Estados Unidos, eu só quero isto para ir para a Alemanha sempre que quiser, eu só quero isto para que os filhos que agora chegaram à idade de estudar no ensino superior possam estudar numa universidade europeia pagando muito menos do que pagariam se estivessem a estudar numa universidade norte-americana. A nacionalidade não é isto. E se generaliza a ideia de que há um país, ainda por cima um país com tamanha influência na cena internacional como é Portugal, se generaliza a ideia de que há um país em que isto é possível, em que, da mesma maneira que há as bandeiras de conveniência nos navios, também pode haver uma nacionalidade de conveniência, um passaporte que se pode usar sempre que for preciso, mas que não dá nenhuma responsabilidade inerente. A minha obrigação como Ministro dos Estrangeiros é dizer a esta Câmara que se generaliza esta ideia, isto é um rombo no prestígio internacional de Portugal. Eu tenho essa obrigação. E é isso que eu estou a cumprir aqui. Não me compete a mim, nunca fui deputado da primeira comissão, é uma falha, e portanto não me compete a mim intervir nessa área, mas a minha obrigação é dizer isto. E não aceito, e garanto à Assembleia da República que isso não será visto como um ato de hostilidade perante o Estado de Israel. O que nos prejudica a Israel são os cartazes, aquelas coisas, os outdoors, os cartazes em frente à secção consular portuguesa que diz compre o passaporte, nem sequer é o passaporte português, compre o passaporte europeu. Ou outros mais sofisticados, que na net dizem, não saia de casa. Não saia de casa. Em poucas semanas nós arranjamos o passaporte europeu. Não precisa saber onde é Portugal. Não precisa de saber quem era o Dom Afonso Henriques. Não precisa saber o que é que quer dizer saudade. Não precisa ter ido a Portugal. Não tem que ir a Portugal. Compre. Isto não pode ser. As comunidades estão alertadas para isto. As comunidades sabem
que estas práticas desvirtuam. Eu tenho conhecimento de que ambas as comunidades israelitas, mas julgo que serão ouvidas aqui também, já procederam a diligências muito firmes junto da Ordem de Advogados em Israel para tentar conter estas práticas. E eu não estou a dizer que estas práticas sejam generalizadas. Eu estou a dizer que não, e por isso este parece-me ser um tempo adequado para nós corrigirmos estes aspectos menores da lei, para corrigirmos estes aspectos menores do regime, corrigi-los a tempo e corrigi-los não para acabar com o regime, mas sim para fortalecê-lo, para consolidá-lo, para prestigiá-lo, para tirar dele todos os benefícios que, por causa da decisão histórica tomada em 2013, nós merecemos tirar, também no domínio da política externa. É isso que eu estou a dizer. E agora tenho que dizer uma coisa que vai provar à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e à Sra. Deputada Joacir Catar Moreira, que, como parecem quererem, embora eu me sinta um pouco atrapalhado quando tenho que fazer isso, a política externa não é do domínio da moral. A minha opinião pessoal é que a política externa beneficiaria muito se tivesse mais moral associada. Menos duplos standards, menos discriminações e mais preocupações éticas. Mas, enfim, fechado o parênteses, a Sra. Deputada, julgo que foi a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, fez uma pergunta inteiramente legítima e, aliás, uma pergunta de algibeira, que é porque é que não se faz um gesto igual de reparação em relação às outras comunidades que foram expulsas ao mesmo tempo, pelas mesmas razões, pelo mesmo rei. E, aliás, comunidades que pertenceram e pertencem a uma civilização que acolheu as comunidades judaicas expulsas de Portugal. É uma matéria em relação à qual, como Ministro dos Estrangeiros de Portugal, eu tenho que dizer, infelizmente, o seguinte: não recomendo o início deste debate, pelo menos antes de ser concluído. Não recomendo o início desse debate, pelo menos antes de ser concluído este, por razões que me dispenso de apresentar. Mas julgo que a Realpolitik, que existe, entre outras coisas, na política externa, também me obriga a dizer isto. Espero ter ajudado e ter respondido às questões colocadas. Portanto, não está aqui em causa nenhuma espécie de vontade que não seja a de preservar e prestigiar o regime legal português. Não está aqui nenhuma vontade de facilitar o trabalho dos consulados, não há aqui nenhuma vontade de aligeirar as tarefas da administração pública. O que há é a vontade de, a tempo, enquanto a coisa existe, está aos olhos de nós todos, mas não tem uma proporção gigantesca, intervir a tempo, intervir com um corte cirúrgico, umas alterações cirúrgicas que impeçam que a coisa cresça demasiado. Porque se a coisa crescer demasiado, quando nós darmos por ela, por impulso da nossa própria opinião pública, por pressão dos nossos parceiros europeus, pela observação, pela evidência das consequências negativas, nós corremos o risco de este regime e esta decisão histórica do Parlamento Português poder ficar em perigo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Agradeço a sua presença, agradeço também a disponibilidade para, de uma forma clara, expor a sua opinião sobre esta matéria. Termina aqui a audição e termina também a nossa reunião de hoje. Boa tarde.